Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra para o Sindifern e para a Asfarn a realização da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Não é só uma data para celebrar que chegamos até aqui. É também um dia para não esquecermos aonde ainda podemos chegar, construindo um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, como bem pontuou a filósofa Rosa Luxemburgo. Somos as vitoriosas do músico Ivan Lins, que acabamos de ouvir, porque o que a gente quer mesmo é a risada mais gostosa, esse jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, querer toda a nossa louca liberdade, querer toda essa vontade de passar dos nossos limites e ir além. Somos a Pagu da roqueira Rita Lee, porque seguimos remexendo na Inquisição e sabemos que só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Somos as Marias de Milton Nascimento, com a gana de sempre, trazendo no corpo a marca que mistura a dor e a alegria, carregando a estranha mania de ter fé na vida. Somos as mulheres norte-riograndenses, somos as mulheres brasileiras. Feliz dia e tudo mais que cada uma queira sonhar, hoje e sempre. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês, principalmente as auditoras fiscais, as autoridades aqui presentes e seus acompanhantes. Neste ritmo de força, delicadeza e vontade de seguir em frente, além de saudarmos, parabenizamos as mulheres presentes e convidamos para a mesa solene de abertura, com muita honra, o presidente deste sindicato, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Juarez Moura Cavalcante. Convidamos também o presidente da Asfarn, Associação dos Auditores Fiscais do RN, e também diretor de comunicação da Febrafit, senhor Edilson Júnior. Convidamos a secretária adjunta de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Cleonice Kozerski. Temos a satisfação de chamar à nossa mesa a Procuradora-Geral do IPERN, senhora Paula Gomes. Convidamos também a presidente da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Iviele Brandão. Podem tomar seus assentos, por favor, fiquem à vontade. Convidamos também a juíza eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Adriana Faustino. E para darmos início às saudações deste dia especial alusivo ao Dia Internacional da Mulher, com a palavra o presidente deste sindicato, Juarez Cavalcante. Gostaria de, inicialmente, dizer que é uma alegria enorme estar aqui, ter tido essa oportunidade de recebê-las. Esse auditório ficou mais lindo. Há dias que esse auditório é diferente, mas hoje ele está um auditório especial. E eu começaria aqui saudando, né, a nossa bancada, nosso amigo, presidente da nossa associação, Co-Irmã, aqui a nossa querida amiga Iviele Brandão, a nossa juíza, amiga de tanto tempo, Adriana Faustino, Paula Gomes, procuradora-geral do IPERN, a secretária adjunta de Educação, Cleonice, e temos mais, que eu acho que foi nominados todas, e, enfim, diria para vocês que esse encontro aqui, nosso sindicato, tem feito várias movimentações nesse auditório. E a nossa categoria tem um foco, muitas vezes, um foco de tratar das coisas econômicas da vida dos seus associados. Mas hoje é um dia diferente.
nós estamos tratando da qualidade de vida, né? Da essência desse segmento que é a mulher. Então, quando a nossa diretoria se propôs a fazer esse encontro, a gente buscou fazer uma coisa singela, simples, mas que externasse para vocês o carinho, o respeito que a nossa categoria, que essa casa tem por essa figura sublime. Portanto, teria que dizer isto, mas eu teria que dizer também e homenagear algo muito especial para mim, que é o meu amor. É mulher. E aí não tinha jeito, né? Olha, na pessoa dela, né? Na pessoa dela eu quero homenagear a todas vocês e dizer que nós estamos motivados, tá, a ficar com esse olhar de ajudar, de compartilhar. E tudo aquilo que se relaciona à mulher, a gente tem que se voltar com toda a força, com toda a dedicação. E desde ontem que a nossa secretaria presta homenagem à mulher, porque é uma figura diferenciada. É uma figura diferenciada. Onde ela chega, ela dá cor. Se há algo cinzento, como a mulher pisa, ela dá um colorido diferente. E é assim nas nossas vidas. E isso é preciso ser dito e precisa que a gente tenha essa proteção, né? E que a gente disponibilize não só a nossa energia, mas recursos para proteger cada vez mais essa figura sublime que é a nossa mulher. Portanto, meus parabéns a todos e vamos às comemorações. Tem muita coisa ainda daqui para meia-noite. Valeu, gente! Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Asfarne e também diretor de comunicação da Febrafite, senhor Edilson Júnior. Boa noite a todas, em especial. Gostaria de inicialmente cumprimentar e saudar aqui a mesa, nosso presidente e anfitrião Juarez Moura Cavalcante, essa parceria Asfarne e Sindiferne, cumprimentar as doutoras e desde já agradecer aqui a presença e ter aceito o nosso convite, Viele, doutora Adriana, doutora Paula, doutora Cleonice. Saudar aqui a palestrante da noite, né, doutora Bárbara Paloma, que veio diretamente de Mossoró, né, prestigiar aqui nosso evento, né, presidente. Saudar minhas diretoras, colaboradoras da Asfarne, do Sindiferne aqui presentes. Sintam-se representadas aqui nessa mesa, viu? Vou dizer que a mesa está estendida para todas as nossas diretoras, colaboradores, associadas, que esse evento, de fato, foi voltado para elas. Segundo ano consecutivo, né, presidente? Realizamos esse evento em homenagem ao Dia da Mulher aqui no sindicato. Esse ano resolvemos, inclusive, estender o convite a entidades e associações de fora do fisco, certamente engrandecendo o nosso evento, uma data que deve ser sempre relembrada, marcada pelas lutas, pela história e, sobretudo, por aquilo que a gente ainda imagina, sobretudo em ter sempre a mulher naquele espaço que ela merece estar, e não onde é que alguém diga que ela pode fazer ou não. Mas esse tema será muito bem delineado aí pela palestrante, então eu venho, em nome da Associação dos Auditores Fiscais, Asfarne, agradecer pela presença e desejar aí uma boa palestra, um bom evento a todos. Tá bom? Obrigado e boa noite. Com a palavra, a presidente da ABMCJ Rio Grande do Norte, senhora Iviele Brandão. Boa noite a todas, que estamos em maioria, né, a todos. Na pessoa do nosso presidente, doutor Juarez, quero parabenizar por esse evento e saudar todos da mesa. Hoje é uma noite muito especial. É um dia para celebrar as vitórias e lutas das mulheres, que não são poucas. Ouvindo atentamente as palavras do nosso presidente, dessa elevada casa fiscal, eu me encantei, porque as palavras do presidente é tudo que as mulheres precisam para reverberar por esse Brasil e mundo afora. Porque não adianta leis, não adianta políticas públicas, se não há educação. E o mundo é muito machista. Nossas lutas são
comezinhas, são lutas para salários iguais, são lutas pela liberdade de ser o que quiser ser. São lutas para ser respeitada enquanto mulher, vestir o que quiser, ser o que quiser. Então, nossas lutas, elas são genuínas. O que falta na nossa sociedade é educação. E os homens, muitos deles, o que me deixou muito feliz na noite de hoje, eu estou saindo já muito envaidecida de fazer parte dessa mesa, foram as palavras do presidente da casa, de dizer que as mulheres são necessárias para o sistema, e somos. O equilíbrio faz da sociedade sustentável. Sem equilíbrio, não temos uma sustentabilidade, não temos uma modernidade, não temos uma evolução. E é isso que lutamos, e é isso que reverberamos todos os dias. Nós, mulheres, precisamos estar em equilíbrio com os homens, em oportunidade, em respeito e nas nossas liberdades. Então, hoje, além de parabenizar pela coragem de reverberar, de lutar, nós precisamos reafirmar as nossas bandeiras enquanto mulheres. E não tiramos mulheres como nós aqui, que somos um percentual muito pequeno da sociedade. Nós temos que pensar naquelas mulheres que estão sendo violentadas, que estão morrendo com feminicídio, que estão sem poder sair de casa, estão sendo embargadas nas suas condições profissionais. Isso, sim, é a nossa responsabilidade de manter as nossas bandeiras tremulando nos mais altos gabaritos que podemos estar. Então, nós, mulheres, temos essa responsabilidade de manter a nossa voz e de lutar pelas nossas liberdades, mas, acima de tudo, pelo respeito de sermos mulheres. Muito obrigada pela oportunidade e um ótimo evento. Parabéns, presidente, presidentes, por nos propiciar uma noite tão especial. Obrigada. Convidamos, então, a palestrante da noite, desta noite especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Por favor, Bárbara Paloma Vasconcelos, é advogada e ex-presidente da OAB de Mossoró. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Sindiferne e à Asfarne pelo convite de estar aqui nessa casa, que eu me sinto verdadeiramente em casa, né? Porque eu sou filha de auditor fiscal, casada com auditor fiscal, e sou amiga de todos vocês aqui, são pessoas do meu convívio. Quero registrar e agradecer a presença dessas mulheres fantásticas que vieram aqui representando essas instituições, doutora Adriana, doutora Cleonice, Juliana, Iviele, minha presidente da ABMCJ, estamos juntas, Ive, nessa causa. A secretária geral adjunta da OAB-RN, doutora Vada, muito obrigada por estar aqui representando a minha instituição, da qual eu tenho muito orgulho. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho também um pouco do contexto da OAB, da história da OAB de vanguarda, das mulheres, da luta dos direitos das mulheres, das conquistas das mulheres, né, nos espaços de poder. E dizer que hoje é um dia muito especial, parabenizar a todas nós. As palavras de Iviele, acho que foram totalmente inspiradoras para todas nós, e acredito que estamos aqui exatamente, verdadeiramente, por esse motivo. Claro que celebrar tudo que nós conquistamos, os avanços que as mulheres tiveram ao longo da história, mas também a gente rememorar esse dever que é de todas nós, de permanecer firmes nessa luta diária, pelo muito que ainda temos a conquistar, né? Apesar dos nossos avanços, todos os dias as mulheres ainda são violadas nos seus direitos. Há pouco eu estava vindo para cá e vendo no carro a notícia que uma mulher foi vítima de feminicídio grávida, né, pelo seu parceiro. Mulheres são vítimas de relacionamentos abusivos, dos mais diversos tipos de violência, não só a violência de gênero, a violência doméstica, mas a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência institucional, ela existe, a violência política. Então, todos esses são temas que a gente vai abordar um pouco nessa palestra de hoje, e cujo tema é democracia e participação, as conquistas das mulheres na sociedade, subrepresentação, engajamento
engajamento e inclusão de mulheres na política partidária e institucional. Não tem como a gente falar sobre direitos e garantias das mulheres, sobre equidade, sobre igualdade, sobre equilíbrio, como muito bem falou nossa presidente Viele, sem a gente falar em democracia e participação efetiva das mulheres nos processos eleitorais, nos processos políticos, sejam eles político-partidários, sejam eles político-institucionais. Vou começar com uma frase que, para mim, é uma frase de Clarice Lispector, e essa frase ela é de inspiração para a minha vida, para o que eu levo no meu trabalho, no meu dia a dia, seja como esposa, como mãe, como advogada que sou, né, como nas minhas atividades institucionais, e liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. Acho que é tudo isso, isso representa e resume o que todas nós mulheres queremos. Liberdade para fazermos o que quiser, para sermos o que quisermos, sem julgamentos, sem opressão, e termos a oportunidade de exercermos essa nossa liberdade, sem que os nossos direitos sejam suprimidos, sem que nós sejamos subjugadas. Nós queremos ser, de fato, ser reconhecidas como sujeito de direito, direitos que nós temos, direitos que foram a nós constituídos e que foram conquistados à custa de muita luta, de muito sangue. Muitas mulheres morreram por causa disso, e nós precisamos honrar esse legado dessas mulheres que nos precederam e que fizeram com que hoje eu pudesse estar aqui segurando o microfone, falando para todas vocês. Há muito pouco tempo, há pouco menos de 100 anos, isso seria inimaginável. A história da conquista dos direitos das mulheres na nossa sociedade ela é muito recente, porque a nossa sociedade é, de fato, uma sociedade que sempre privilegiou o homem, né? Uma sociedade machista, um machismo estrutural que está arraigado nas famílias, nas nossas culturas, no mundo inteiro, e no Brasil, inclusive, muito presente ainda nos dias de hoje. Essa data que hoje nós celebramos, né, o Dia Internacional da Mulher, ela é uma data que foi oficializada nos anos 70 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e ela marca exatamente a soma de movimentos de mulheres pelos seus direitos, né? E esse movimento se tornou depois muito mais forte. Começou com movimentos por melhores condições de trabalho e, posteriormente, o movimento sufragista também, e culminou no decorrer de todas essas manifestações que ocorreram ao longo da história, a ONU decretar uma data oficial, que é a data 8 de março, para a gente celebrar exatamente essas conquistas, né? E por que a gente diz que não foi criado por influência de uma tragédia? É porque dizem que, em razão de uma tragédia que houve em Nova York, onde centenas de mulheres foram carbonizadas em uma fábrica. Posteriormente, houve os movimentos revolucionários na Rússia, né, em fábricas têxteis, que depois culminou na Revolução Bolchevique, e que mulheres elas lutavam também por melhores condições de trabalho. Então, houveram muitas tragédias, muitas mulheres morreram também por péssimas condições de trabalho, e isso gerou movimentos, e esses movimentos na sociedade eles foram se somando, até que a Organização das Nações Unidas decretou essa data para que a gente pudesse celebrar esses momentos históricos e essas mulheres que nos antecederam e que lutaram por todos esses direitos que nós conquistamos até hoje. E aí, gente, a gente entra numa pauta que é esse termo feminismo. Aí eu quero perguntar aqui, porque eu sei que a maioria daqui das mulheres vão saber responder isso. E eu estou vendo que nós estamos em maioria e os homens estão em minoria aqui hoje. E eu esperava que nós estivéssemos, pelo menos, equilibrados, né? A gente está falando aqui de Dia Internacional da Mulher, dos direitos das mulheres. Nós, mulheres, sabemos da nossa dor, da nossa luta, nós temos o nosso lugar de fala. Mas, como nosso presidente Viele falou, para que uma sociedade ela resguarde efetivamente todos os direitos, a gente precisa ter equilíbrio. Então, como que nós, mulheres, podemos chegar, podemos alcançar aquilo que nós desejamos, que os nossos direitos sejam efetivados, se não tivermos efetivamente a participação dos homens? Precisamos de vocês para isso. Então, para vocês, o que é que vocês acham que é o feminismo?
O que você acha, Adilson, que é o feminismo? Tem algumas surpresas daqui para frente. Se prepare. Gente, o feminismo, ele, por incrível que pareça, que muita gente acha, ele não é um movimento para superar o machismo. Não é isso. É um movimento social e político que luta pela igualdade de gênero. Simplesmente isso que nós queremos. Igualdade, equidade e igualdade de direitos e de oportunidades e como vocês, homens, que tiveram a vida inteira, foram a vida inteira privilegiados com o trabalho, com escola, com educação, direitos básicos esses que, por muito tempo, as mulheres foram privadas. Então, o feminismo está intimamente ligado ao nosso sistema democrático. E o que é democracia? Democracia, que vem do grego, né, democráticos, nada mais é do que a vontade do povo. Demo, que é o povo, e crácia, que é o poder do povo. Então, a democracia ela é fundada na soberania popular. E o que é a soberania popular? É que, efetivamente, a vontade do povo ela seja efetivada pelos representantes que nós elegemos. Então, se nós não temos representantes de todas as classes na nossa sociedade, como é que os direitos dessas pessoas elas serão representados? Então, isso tem muito a ver com o lugar de fala. Como é que nós teremos políticas públicas desenvolvidas para as mulheres se nós não temos mulheres suficientemente representadas nos espaços, nas câmaras, nos senados? Como é que a gente pode falar sobre direito das pessoas com deficiência se nós não temos essas pessoas efetivamente representadas nesses espaços? Como é que nós podemos falar dos direitos, da opressão que as pessoas negras sofreram, do que foram escravizadas a vida inteira, se nós não temos representantes suficientes no nosso legislativo, no nosso Senado, no Executivo, para efetivar esses direitos? Então, hoje, o que nós sofremos na nossa sociedade, a nossa Constituição ela diz, né, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, a democracia ela só é verdadeiramente exercida quando todos têm representação legítima no sistema político. Então, se hoje nós não temos essa representação de todos os seios da sociedade, como é que a gente pode falar que, de fato, essa democracia ela existe? Como é que, de fato, a gente pode dizer que a soberania popular ela, de fato, está sendo respeitada? Então, em razão dessa ausência de representação, essa ausência de identidade, nós não temos uma identidade para com os nossos representantes, então isso a gente chama de déficit democrático, que é exatamente a ausência de participação popular nas deliberações políticas, gerando um grave problema de legitimidade. Então, nós não temos essa identidade para com os nossos representantes porque nós não estamos lá, de fato, representados. E nós não queremos ter a nossa representação, a nossa participação na democracia, a nossa participação na política, não é só votando. A nossa participação na democracia e a nossa participação na política é efetivamente participando, tendo a oportunidade de estar lá exercendo esse poder, exercendo esse direito. Então, é o direito de votar e o direito de ser votada. Então, é isso que nós defendemos, e esse termo déficit democrático, inclusive, é um termo que está muito em evidência, e ele se tornou, surgiu, na verdade, através de quem cunhou esse nome foi o inglês David Marquand, e ele ficou bastante em evidência quando houve o Brexit, que foi exatamente a saída da União Europeia do Reino Unido, e aí considerou-se que lá também ocorreu esse termo déficit democrático, e hoje é um termo bastante utilizado para a gente definir representações societárias que não possuem representação de todas as partes do povo. Então, o nosso sistema representativo ele tem como origem modelos de representatividade de um sistema político que ele foi baseado em um regime dominante e patriarcal, né, e que suprimia o papel de participação da mulher nos mais diversos segmentos da sociedade, né? Eu escolhi essa imagem porque ela representa bem
como que era o modelo familiar, né? Nos tempos de hoje, né? A mulher cega, surda e muda, né? Então a mulher ela não podia falar, ela não podia emitir opinião, ela teria só que ouvir, né? E escutar. Então a mulher foi reservado apenas o papel das tarefas domésticas, né? Então isso a gente entra num outro segmento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é da divisão sexual do trabalho, que isso também ocorre. E que esse é exatamente um dos motivos de por que nós não temos tantas mulheres engajadas, por exemplo, na política. Exatamente por causa dessa divisão sexual do trabalho. Porque as mulheres elas acumulam muito mais tarefas, tarefas que deveriam ser exercidas igualitariamente por homens e mulheres e que são acumuladas nas mulheres. E esse é exatamente um dos fatores que impedem as mulheres de trabalhar, que impedem as mulheres de, por exemplo, obter um crescimento profissional dentro da empresa, que impedem essas mulheres de, por exemplo, concorrer a um cargo eletivo. Então, durante muito tempo, direitos básicos, que hoje são inimagináveis, que qualquer pessoa não podia ter, que foram negados às mulheres, como, por exemplo, o direito de estudar, né? Em 1827, as brasileiras obtiveram autorização para estudar, mas apenas o ensino elementar. Isso foi há menos de 200 anos. E só em 1879 as mulheres receberam autorização do governo para cursar o ensino superior. E as mulheres que decidiram enfrentar todo esse preconceito à época para cursar o ensino superior sofreram muito, né? Eu estava recentemente até assistindo, no contexto mundial, no contexto global, a história de Lydia Poet. Lydia Poet foi a primeira advogada na Europa. E, após ela concluir o curso de Direito, ela obteve a sua licenciatura, porém, no primeiro caso que ela foi atuar no tribunal, cancelaram o registro dela pelo fato dela ser mulher, porque diziam que ali não era lugar de mulher. E aí ela foi recorrer, obviamente, mas isso representa que, mesmo após a edição de leis que permitiam que as mulheres elas pudessem estudar, que elas pudessem se formar e exercer uma profissão, culturalmente, né, a sociedade não aceitava aquilo ainda. Ainda via que aquilo não era papel de mulher, que a mulher não poderia exercer uma profissão, que ela deveria se restringir às suas atividades do lar e às atividades domésticas. E essa foto, não sei se vocês perceberam como que era a escola para as mulheres. Vocês estão identificando o que é que essas mulheres estão fazendo? O que é que elas estão estudando? Elas estão o quê? Costurando, né? Então, elas passaram a frequentar as escolas, mas as escolas para as mulheres eram para ensinar o quê? Para ensinar a costurar, né? Para ensinar a bordar, né? E ao longo do tempo é que foi evoluindo para, de fato, as mulheres adquirirem conhecimento, né? O direito de votar, né? No Brasil, esse direito ele foi garantido pela Constituição de 32 e, né, após uma luta de mais de 10 anos, liderada por Berta Lutz, né, ela foi uma das principais articuladoras desse movimento feminino no país. Mas aqui o Rio Grande do Norte é um estado pioneiro, como todos nós sabemos, né, porque antes da promulgação da Constituição de 32, em 1927, houve uma lei estadual que retirou a distinção de sexo para voto. E foi exatamente nessa brecha dessa lei que a moçoroense, da qual tenho muito orgulho, da minha cidade, Celina Guimarães Viana, ela foi a primeira mulher a votar em toda a América Latina. Essa foto, inclusive, eu tirei do acervo da Prefeitura de Mossoró. É uma foto de Celina Guimarães Viana votando em 1928, antes mesmo da promulgação da Constituição de 32. Historicamente, a gente sabe que o voto de Celina não foi contabilizado, né, infelizmente, mas ela deu um marco e o pontapé inicial para estimular outras mulheres a lutarem por isso, né? Tanto é que, pouco tempo depois, as mulheres, de fato, passaram a ter contabilizados os seus votos. Também não está aqui, mas também nesse mesmo ano, em razão também beneficiada por essa lei do Rio Grande do Norte, nós tivemos a primeira mulher eleita prefeita em toda a América Latina, que foi Alzira Soriano, foi eleita prefeita de Lages. Um outro movimento muito importante no Brasil, que resguardou, que trouxe e assegurou vários direitos para nós, mulheres, foi o lobby do batom, quando houve a Constituinte de 88. Então, por causa do lobby do batom,
nós obtivemos o direito à licença maternidade, que existe até hoje, né? O direito à posse de terra por mulheres e não por homens, como era previsto anteriormente, né? No nosso código, antes da Constituição, a posse somente de terras, a propriedade, somente poderia ser exercida por homens, né? A igualdade de salários, de direitos e salários entre homens e mulheres. Começou-se aí também a se estabelecer mecanismos para lutar contra a violência doméstica, que em 2006 veio culminar com a edição da Lei Maria da Penha, né, vigente até hoje, e em 2015, posteriormente, a Lei do Feminicídio, a confirmação da Lei do Divórcio, formulada em 77, e a garantia do direito à creche, que esse foi um direito fundamental que as mulheres ganharam para que elas pudessem, de fato, trabalhar e pudessem também participar mais ativamente da vida política. E aqui eu trouxe também um pouquinho da evolução histórica e de outros movimentos feministas que resguardaram, que trouxe muitos direitos. Alguns deles são chocantes a gente imaginar que em um passado tão recente as mulheres elas eram privadas de certos direitos, né? O Rio Grande do Norte ele é um expoente nacional quando a gente fala de protagonismo feminino. Então, as mulheres norte-riograndenses elas têm destaque na história brasileira por serem vanguardistas na luta dos direitos das mulheres. E Nízia Floresta foi uma delas, quando ela publicou o livro dos Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, e esse livro ele é considerado o fundador do feminismo no Brasil. Em 79, obtivemos a autorização para estudar em instituições de ensino superior, né? Em 1911, houve o incêndio nessa fábrica em Nova York, em que 130 operárias morreram carbonizadas, e isso gerou muitos protestos por melhores condições de trabalho. Em 8 de março, na Rússia, 90 mil operárias participaram do protesto Pão e Paz. Após anos de luta do movimento sufragista, as mulheres conquistaram o direito ao voto na Inglaterra. Em 28, foi eleita a primeira prefeita no Brasil, na verdade, na América Latina, Alzira Soriano. Celina Guimarães Viana. Em 32, a elaboração do primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Em 45, a Carta das Nações Unidas, que reconhece a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1960, a criação e a comercialização da pílula anticoncepcional. E aí começou uma fase que foi o início da liberação sexual feminina, que foi uma outra fase. Até então, os movimentos femininos eles lutavam por melhores condições de trabalho e se concentravam muito no direito sufragista. E, a partir dessa década, começou a revolução sexual das mulheres também. Em 62, foi fundado o Estatuto da Mulher Casada, que assegurou à mulher que a mulher não necessitava mais de autorização do cônjuge para trabalhar, receber herança, e, em caso de separação, ela poderia solicitar a guarda dos filhos. Então, isso tem 60 anos apenas, né? Apenas 60 anos a mulher não precisava mais de autorização do cônjuge para trabalhar. Antes disso, precisávamos de autorização dos nossos maridos para poder trabalhar. Em 77, o divórcio foi permitido por lei. Em 79, as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte, porque havia limitação da prática de esporte para determinadas mulheres. E tem um fato curioso nessa história, que teve uma Olimpíada que 2 brasileiras elas se inscreveram como homens e, ao final, o resultado, o desempenho delas ajudou a equipe masculina a ser medalhista, e foi exatamente por causa dessa situação que houve a alteração legislativa para permitir que as mulheres pudessem praticar esportes, porque descobriram que, no final, o resultado obtido foi por causa da ajuda das mulheres que lá se inscreveram com nomes de homens. Em 1980, as Forças Armadas passam a aceitar as mulheres. 2 anos depois, foi a Força Aérea, e, em 92, o Exército Brasileiro. Em 96, o Congresso Nacional incluiu o sistema de cotas na legislação eleitoral, obrigando os partidos a inscreverem, no mínimo, 20% de mulheres nas chapas proporcionais. Em 2002, pasmem, só em 2002, a falta de virgindade deixa de ser crime. Até então, a falta dela, era tratado como crime e uma justificativa plausível para o divórcio. Então, com
o advento do novo Código Civil, que não é mais novo, a gente tem, do jurídico, né, do direito, ainda tem costume de dizer o novo Código Civil. Mas o Código Civil atual vigente, que é de 2003, ele retirou essa previsão de crime em razão da falta de virgindade. Em 2006, foi um marco importantíssimo, que foi a criação da Lei Maria da Penha, né, para reconhecer os mecanismos de combate à violência contra a mulher. Eu era estagiária, eu me recordo muito bem da data da promulgação da Lei Maria da Penha, porque eu era estagiária de uma vara criminal à época, eu já estava prestes a me formar, e com a criação da Lei da Maria da Penha, essa vara se tornou a vara da violência doméstica. Então, durante um ano, eu ainda atuei diretamente com casos de violência doméstica. Hoje, a lei dava um prazo, né, de 2 anos para que os tribunais eles criassem os juizados de violência doméstica. E hoje, com a lei do feminicídio, né, que foi mais uma lei que veio ajudar a combater a violência contra a mulher. Em 2009, a Lei 12.034 especificou que os partidos devem ter, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% de candidatos de cada sexo. Então, essa regra que hoje nós temos, né, da participação de gênero de 30%, ela é uma lei antiga já, né, de 2009, já tem 15 anos, não é isso? E, infelizmente, até hoje, nós ainda não vemos essa norma ser respeitada. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho, inclusive, de uma PEC que se transformou em emenda, que anistiou partidos políticos que não cumpriram com essa lei. Em 2010, nós tivemos a nossa primeira presidente do Brasil, que foi Dilma Rousseff. Em 2015, a lei do feminicídio, que classifica o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como crime hediondo. E aí, após essa evolução histórica, o que a gente tem para dizer é que, mesmo com todas essas transformações, que foram muitos avanços, né, gente, que nós tivemos, muitos avanços, muitos direitos, em um passado recente, mas, ainda assim, nós enfrentamos hoje muitas dificuldades para ocupar os espaços de representação e de poder, por ausência de oportunidades e por desrespeito a esses direitos que nós conquistamos. E a grande maioria das mulheres, como eu havia falado anteriormente, elas continuam a destinar a maior parte do seu tempo às atividades domésticas. E aí é exatamente onde nós entramos naquilo que eu havia falado anteriormente, que é muito presente hoje ainda a divisão sexual do trabalho. Eu trouxe aqui uns dados estatísticos para a gente tecer um pouquinho... A imagem ficou ruim quando eu copiei, mas isso é um gráfico que eu tirei do site do IBGE, que demonstra exatamente esses dados aqui, tomando por base uma população de 25 anos ou mais em idade com ensino médio superior completo, as mulheres somam 23,5% e os homens 20,7%. O que é que isso quer dizer? Que as mulheres elas são mais qualificadas educacionalmente em termos de estudos, né? As mulheres elas fazem faculdade, se formam mais do que os homens, percentualmente. Esse outro dado aqui também, que eu tirei do IBGE, mostra o percentual por gênero da população brasileira hoje. Então, a população brasileira hoje, majoritariamente, é de mulheres. Hoje, nós somos 51,21% e os homens são 48%. Então, nós somos maioria na população e nós somos mais qualificadas do que os homens. E esses são dados que eu tirei do TSE. Cadê aqui a doutora do TRE, aqui, doutora Adriana? Que nós também somos a maioria do eleitorado brasileiro. Então, nós somos maioria na população, somos maioria no eleitorado brasileiro e somos mais qualificadas do que os homens quando nós estamos falando em nível superior, em grau de escolaridade. Uma pesquisa do IBGE mostrou que as mulheres elas têm avançado em relação à participação de atividades produtivas, acesso a recursos, à educação, à vida pública, tomada de decisão. E, entre os dados apresentados, o IBGE identificou que as mulheres estudam por mais anos do que os homens, 21,5% das mulheres completaram a graduação, enquanto 15% dos homens atingiram o mesmo feito, e 57% dos estudantes do ensino superior
são mulheres. E aí a pergunta: por que que nós não identificamos esses mesmos percentuais nas instituições, nas empresas, nos partidos políticos, nas nossas representações políticas? Por que que majoritariamente ainda é homens? São os homens. Se nós somos maioria da população, somos maioria do eleitorado e somos mais qualificadas. Por que é que vocês acham que isso acontece? É por causa disso daqui. Porque nós temos o déficit democrático, nós somos subrepresentadas, porque existe uma divisão sexual do trabalho que não permite, não oportuniza as mulheres estar no mesmo lugar que os homens. Os homens, eles largaram na nossa frente muitos anos. A gente começou a conquistar esses direitos há pouco menos de 200 anos, enquanto os homens tiveram a vida inteira essas oportunidades, foram privilegiados por isso. Então, essa corrida para que a gente chegue igualitariamente aos homens em condições de trabalho, em condições de estar em cargos representativos, de exercer o mesmo protagonismo, ele não se opera efetivamente na prática. Esses percentuais eles não se repetem nesses espaços, né? Então, vejam aqui dados da Câmara Federal, né? Nas eleições de 2022, 91 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, do total de 513. Isso representa apenas 17,7% do quadro da Câmara, né? Da legislatura atual, 36 deputadas foram reeleitas, uma retorna depois de 2 mandatos anteriores e 54 estão no primeiro mandato como deputadas federais. E 4 estados, Alagoas, Amazonas, Paraíba e Tocantins, não elegeram deputadas. E eu destaquei aqui a nossa deputada federal, que foi reeleita, Natália Bonavides, a nossa única deputada federal mulher. No Senado, nós temos 15 mulheres de 81, então nós temos 18,5%, com a representação da nossa senadora Zenaide. Nos governos estaduais, a gente só tem, hoje, dos 26 estados do Distrito Federal, 2 mulheres governadoras. A nossa governadora, Fátima Bezerra, né, mais uma vez, o Rio Grande do Norte sendo protagonista nessa história, e a Raquel Lira, né, que é governadora do estado de Pernambuco. E esse dado é interessante porque, ao longo da história, só 14 estados brasileiros foram governados por mulheres, né? E vale salientar que o Rio Grande do Norte é o estado que mais elegeu mulheres governadoras no Brasil inteiro, que foram 3. Foi Vilma, Rosalba e, agora, a nossa governadora, Fátima. Presidência da República. Nós estamos na 39ª legislatura, só tivemos a nossa presidente Dilma Rousseff. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, 24 deputados, 5 mulheres, isso representa 20%, que são as deputadas Cristiane Dantas, Divaneide, Eudiane, Isolda, de Mossoró, e Terezinha Maia. E vamos falar um pouquinho agora das representações das mulheres nas instituições, né? E eu quero falar um pouquinho agora da minha casa, né? Da OAB, da nossa OAB, porque eu tenho muito orgulho da minha instituição. Porque a OAB, apesar de ser uma instituição civil representativa de classe, mas ela é uma instituição que, mais do que isso, é uma defensora da sociedade, né? É uma defensora dos direitos, que resguarda o Estado democrático de direito. Então, é dever ético e profissional do advogado defender isso. Nós juramos defender isso. Nós só nos tornamos advogados após fazer esse juramento. Então, acima de tudo, mais do que defender a nossa profissão, mais do que defender as nossas prerrogativas profissionais, nós temos que defender a nossa sociedade, o Estado democrático de direito. E a OAB, sempre vanguardista nessa história, na defesa da nossa sociedade, em 2020, a OAB instituiu a paridade de gênero para os cargos da instituição. Anteriormente, ela já havia instituído a cota de 30% para gênero, e, em 2020, foi aprovado o projeto Valentina. Esse projeto Valentina leva esse nome por causa da conselheira federal, à época, autora desse projeto, Valentina Jungmann, e que ela travou, de fato, essa luta, essa batalha dentro da nossa instituição, para que hoje 50% dos cargos eletivos da instituição fossem ocupados equitativamente por homens e mulheres, né? A OAB, ela
desde muito tempo, vem trabalhando essa questão da inclusão da mulher na política institucional. Em 2016, foi instituído o Plano de Valorização da Mulher Advogada, com políticas institucionais voltadas para estímulo de participação das mulheres na vida institucional. Eu tenho pouco mais de 15 anos de advocacia e sempre vivenciei muito de perto essa vida institucional, seja participando dentro das comissões e depois em cargos eletivos, fui conselheira, depois secretária-geral, fui presidente da instituição e tenho muito orgulho de dizer que, na minha gestão, quando eu fui presidente, antes da aprovação do projeto Valentina, em 2018, a nossa chapa que foi eleita, ela já era uma chapa paritária, antes mesmo de iniciar essa discussão junto ao Conselho Federal. E isso só foi possível porque era uma mulher que estava à frente da presidência, né? É o nosso lugar de fala. A sensibilidade, a gente sentir a dor e saber que é importante haver esse equilíbrio, saber que é importante que as mulheres estejam equitativamente com os homens nos mesmos espaços. Essa pluralidade de representação, ela é extremamente importante para o desenvolvimento das políticas, sejam elas institucionais, sejam elas partidárias. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a minha instituição é a única instituição do Brasil hoje que tem a paridade de gênero para os seus cargos eletivos. E eu espero que isso seja uma inspiração para as demais instituições. E a gente aqui está falando de duas grandes instituições históricas aqui do Rio Grande do Norte, que é o Sindiferne e a Asfarne, que eu vou historiar aqui, que tem histórias bacanas também, e acho que isso pode servir de exemplo, de modelo. Onde eu chego, eu digo isso, viu? Onde eu chego, eu digo isso. E o pessoal diz, você fica fazendo propaganda da OAB, e eu faço mesmo. E eu faço mesmo porque eu acho que... eu acho não. O que a OAB... essa semente que a OAB plantou na nossa sociedade, ela tem que ser levada adiante para as demais instituições. A gente sabe que na política partidária isso é mais difícil, mas as instituições, principalmente instituições que estão abertas a esse debate, como o Sindiferne, como a Asfarne, eles podem sim levar esse debate adiante, né? Nós temos mulheres fantásticas aqui que trabalham, que estão competentíssimas, né? Tem Melry aí que está também na Asfarne, que foi quem me convidou primeiro, né, para estar aqui. Recebi o convite diretamente de Melry para estar aqui. E as mulheres merecem, sim, ser reconhecidas, porque nós somos qualificadas para isso, nós temos capacidade e competência para isso. Nós só não temos a oportunidade. E as oportunidades, elas chegam dessa forma. Então, muita gente critica o sistema de cotas, mas se não existisse o sistema de cotas, nós não teríamos chegado onde nós estamos aqui hoje. Vai chegar um dia que eu espero nós não precisarmos mais de cotas, que nós cheguemos num nível de consciência de que é essencial essa representatividade e essa pluralidade na participação para que nós não precisemos mais dessas cotas. Mas hoje nós precisamos delas sim para que os nossos direitos eles sejam efetivados e que nós estejamos efetivamente representadas. Então, aqui no Sindiferne, dos 14 membros diretores, né, incluindo o presidente e o vice, 4 são mulheres: Marlene, Ana Zélia, Jaqueline e Vânia. Isso representa 28,5%. Olha, está quase ali nos 30%, né? Então, está bem próximo, né? Inclusive, segundo dados da Organização das Nações Unidas, né, no mundo inteiro, a média de representação de mulheres nos parlamentos ela é de 28%. Então, quando a gente analisa aqueles percentuais da representação feminina no Senado, na Câmara, a gente vê que a gente está muito abaixo do nível mundial, né, que está bem próximo da cota de 30%. Portanto, o Sindiferne está muito próximo, viu? Está ali, empatado quase. E em 34 anos teve 2 mulheres na presidência. Inclusive, a primeira presidência do Sindiferne foi exercida por uma mulher, Lília Xavier de Araújo, e a 8ª presidente foi Marleide. E vamos para a Asfarne. A Asfarne é uma instituição mais antiga do que o sindicato, né? Então, dos 7 diretores, 3 são mulheres, Melry, Alzinete e Fátima. Olha aí, 42,8%. Está quase na paridade aí a diretoria, viu? Agora, em 64 anos, não teve nenhuma mulher na presidência. Precisamos mudar isso, né, Edilson Júnior? Você
acabou de dar um depoimento aqui, nas próximas você pode encampar essa luta, né? E aí, o que é que a gente deve fazer para que essa realidade estatística, né, de quantidade e qualidade, ela também seja equivalente nos percentuais de representação política? A gente precisa, de fato, de políticas efetivas para conquistar, para concretizar essa representação, né? Por isso que eu digo sempre que o lugar de mulher é na política. E a política, gente, que eu falo, não é política partidária, não. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é política. É engajamento das mulheres, debater isso, né? Defender isso. Eu digo muito, eu sou muito fã de Djamila Ribeiro. Para mim, ela é hoje referência mundial no feminismo, que é uma brasileira altamente qualificada. E tem um livro dela que se chama Lugar de Fala. Ela fala muito, claro, do feminismo negro, mas isso se aplica ao feminismo de uma forma geral. Ela fala que nós, quando ela está falando do racismo, ela diz que nós não devemos apenas não basta não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas. Então, trazendo isso para o feminismo, a gente não basta apenas ser contra o machismo, nós temos que ser anti o machismo. E o que é ser anti o machismo? A partir do momento que você identificar que uma mulher está sendo vítima de uma violência institucional, política, seja ela qual for, a gente não apenas não cruzar os braços ou dizer que aquilo é errado, é fazer algo sobre aquilo. Então, quando eu digo o lugar de mulher da política, as políticas efetivas é a gente efetivamente fazer algo para que essa situação ela modifique. Não basta só apoiar, é bacana. Dar espaço às mulheres é bacana, mas a gente precisa arregaçar as mangas. É trabalhar juntos, de fato, para que isso seja efetivado. Então, eu digo muito, né, que a identidade de quem governa ele tem um grande efeito sobre as políticas públicas que são implementadas numa sociedade. Portanto, estar a mulher ocupando cargos estratégicos constitui um fato decisivo de mudança na nossa democracia, tornando-a verdadeiramente representativa. Por isso que eu coloquei a mulherzinha lá no topo. Né? Por que na OAB nós tivemos o desenvolvimento dessas políticas? Porque nós tínhamos mulheres nos locais adequados, representando e defendendo esses direitos. Então, nós só teremos os nossos direitos devidamente efetivados quando a nossa representação, quando todas as mulheres estiverem no topo das representações. Porque a subrepresentação, nós temos as cotas e a participação das mulheres, mas a grande questão é que a participação das mulheres, efetivamente, ela se restringe hoje ao preenchimento de cotas. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos preencher cotas, nós queremos participar das decisões, assim como os homens. Nós queremos participar do processo político decidindo também. Então, a gente precisa que as mulheres também se engajem. Não é fácil, porque a gente luta contra todo esse sistema. A gente luta todos os dias contra violações aos nossos direitos que, de fato, desencorajam as mulheres. E eu posso afirmar, na minha vida institucional, foram muitos os momentos em que, por várias vezes, eu disse, eu vou deixar, Adriana, essa política, mas a política não me deixa. É inevitável, porque eu acho que está no sangue. Então, todos os dias nós somos atacadas, todos os dias é uma mensagem que tenta nos incapacitar, que tenta nos desencorajar. Não é fácil essa luta. Por isso que eu falo sempre da rede de apoio, né? E aqui eu preciso render homenagens aqui à minha rede de apoio, porque, se de fato, a minha rede de apoio, eu não estaria aqui. Então, no meu lar, na minha casa, nós, de fato, dividimos tarefas, dividimos obrigações, né? O lar é responsabilidade de todos. E isso me permitiu eu alcançar, na minha trajetória, todas essas conquistas. Foi fácil? Não foi fácil. Teve muitas resistências? Tive muitas resistências. Mas, com o apoio, com a rede de apoio que eu tive, foi possível eu vencer todos esses obstáculos. Então, o que nós, mulheres, precisamos é isso. Precisamos de suporte, precisamos de uma rede de apoio e precisamos das oportunidades para que nós exerçamos os nossos deveres e os nossos papéis que nós temos capacidade para desenvolver.
eu queria tocar nesse ponto especificamente, que eu estava falando do desenvolvimento das políticas públicas, né, de engajamento e de participação, na política especificamente, com a lei que estabeleceu as cotas para as mulheres, veio também a obrigação, posteriormente, de destinação de percentuais de fundos partidários para candidaturas femininas, né? Então, 30% do fundo partidário tem que ser para financiamento de campanhas de meninas e 5% para difusão, promoção e difusão de participação da política das mulheres. Mas a gente sabe que, infelizmente, os partidos políticos eles encontram meios de burlar essa legislatura, e um fato que entristece muito é que eu acompanhava essa PEC e fiquei sabendo que, ao apagar das luzes do ano passado, infelizmente, ela foi transformada em emenda constitucional e que anistiou 22 partidos políticos no Brasil que descumpriram essas regras, né? Então, inclusive, proibindo a própria Justiça Eleitoral, né, de ajuizar ações contra esses partidos para punir e multar os partidos que não cumpriram com essa lei, né? Então, o que é que, de fato, a gente precisa de ter hoje, né? Existe uma PEC que está parada há muito tempo, acho que é de 2015, essa PEC, se eu não me recordo, 134 de 2015, que reserva, na verdade, as cadeiras para as mulheres no legislativo. Então, não são as cotas. Embora essas mulheres elas não alcancem a votação para serem eleitas, né, teria que ser reservado 30% de cadeiras para a candidatura de determinado sexo, né? Porque pode acontecer o contrário. A gente espera que as mulheres ocupem 70% e 30% os homens, né? Mas isso é inimaginável nos dias de hoje. Então, essas políticas que devem ser desenvolvidas, elas só, de fato, serão desenvolvidas quando as mulheres tiverem efetivamente essa representação. Por que uma PEC dessa, que anistiou esses partidos políticos, ela foi aprovada? Porque nós não temos sequer 30% de candidaturas de mulheres na Assembleia Legislativa, né? Que dirá a equidade ou superar isso. Então, essa deficiência, esse déficit que existe, essa subrepresentação, vai depender, essa transformação vai depender muito da união de todos nós. Por isso que eu falo do engajamento. O engajamento não só das mulheres, o engajamento dos homens. Vocês são necessários para que nós cheguemos nessa tão sonhada equidade. E destacar as potiguares, né, pioneiras. Já falei de Nísia Floresta, mas tivemos também a Alta de Souza, que foi poeta da segunda geração romântica brasileira, conhecida pelo seu talento. Alzira Soriano, que foi a prefeita de Clara Camarão, membro da tribo dos potiguares, que chefiava mulheres guerreiras, foi proibida de lutar com o marido, né? Felipe Camarão, e formou um pelotão e liderou o grupo que ajudou a expulsar os holandeses do Rio Grande do Norte. Débora Seabra, a primeira pessoa com síndrome de Down no Brasil a entrar no magistério, e Celina Guimarães Viana. Então, em nome dessas mulheres potiguares, vanguardistas, que lutaram aí e efetivaram pelos nossos direitos, eu queria encerrar com essa frase de Christine Ockrent, que é uma jornalista belga, e ela escreveu um livro que se chama, eu recomendo a leitura, O Livro Negro da Condição das Mulheres. E tem uma frase que me marcou muito nesse livro e que diz: as mulheres são sua própria esperança e não podem se contar senão consigo mesmas para mudar a sociedade. Cada vez que fazemos progredir o direito de todas, a humanidade dá um passo para um mundo mais justo. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje ouvindo essas lições que acho que devemos levar todas para a nossa vida. E agradecer ao sindicato, ao presidente Edilson Júnior, ao presidente Juarez, ao presidente da Asfarne, Edilson Júnior, pelo convite, à minha amiga Melra, que foi quem fez o primeiro contato. E espero que esses dados, né, essas informações que eu tenha trazido hoje, elas sirvam para alimentar cada vez mais essa nossa vontade de crescer, essa nossa vontade de lutar cada vez mais pelos nossos direitos, e que vocês, homens, também tenham
aberto os olhos, tenham tido um olhar diferente para a luta e para a nossa causa, porque nós precisamos de vocês para que esses nossos direitos eles sejam efetivados e que nós conquistemos a nossa tão sonhada e almejada igualdade. Então, muito obrigada e parabéns para todas nós mulheres, né? O Sindiferne e a Asfarne agradecem pela brilhante participação da advogada Bárbara Paloma Vasconcelos.